Franquias no cinema. Vamos falar um pouquinho de franquias. Vamos. Porque às vezes as pessoas pensam, esse filme, eu não odiei ele, mas ele. Como é que ele vai fazer o filme seguinte? Tipo, as pessoas querem muito que os filmes se encaixem sempre numa serialização do cinema, né? O filme só faz sentido se ele encaixar na serialização. O filme da Marvel só é bom se tiver cena pós-créditos conectando no próximo. E, assim, Mad Max é um bom exemplo de franquia que um filme não deve nada ao outro. São filmes bem independentes, assim. Como a gente falou, são muito diferentes, o Estrada da Fúria e Furiosa. E a gente estava até falando antes da gravação do Planeta dos Macacos, que o primeiro filme é do Rupert Wyatt, eu acho. Não lembro o nome do diretor, mas enfim. Que é um filme que é bom pra cacete. Muito E bom. o segundo e o terceiro são do Matt Reeves, que é outro diretor que faz paradas completamente diferentes, que também é bom pra cacete, é melhor ainda, inclusive. Então, franquias, Felipe Leão. É o primeiro Mad Max. O primeiro Planeta de Macacos, ele faz bem o trabalho de começar a parada. É. Depois a sequência tá na mão do Matt Reeves, que faz aquela parada que é brilhante, gente. E dá até pra ver que o diretor ele consegue se virar bem no primeiro, porque você sente ali o estúdio forçando algumas coisas, tipo, referência ao astronauta que tá saindo do planeta, porque é o cara que vai voltar no futuro e vai ser o planeta dos macacos, sabe? E mesmo assim ele consegue fazer o filme do caralho. O filme, tipo, que a boa parte dele ele é mudo. Sim. Então ele tem que se contar pela imagem, sabe? Sim. Porra, isso é muito foda, um Sim, blockbuster foda. assim. E assim, ele usa dos artifícios pra buscar a galera que tá lá fixada no filme lá de 68. Então, assim, o astronauta que vai voltar pra descobrir a parada. Insere o filme sob uma outra lógica, porque é uma outra coisa muito interessante que a gente precisa discutir, né? Remake, reboot, etc e tal. Ele não é necessariamente ruim, porque a galera tem essa visão de que o remake ele vai sempre ser um apêndice do original. Amigo, você quer ver o original? Veja o original. Ponto. Ele não vai deixar de existir. Não vai deixar de existir. Não vai. É claro que a gente precisa discutir, assim, o remake sob uma estrutura capitalista, ele tende a seguir os interesses dessa indústria. Né? Tende não, sempre vai. Só que, como ele tende a ir nessa direção, evidentemente, ele vai buscar essa nostalgia pra construir. E no geral dá merda. Só que, em essência, se é que a gente pode falar sobre essência, que eu não acredito muito nisso, o remake ele não é ruim, por essência. Aquele negócio que a gente sempre fala, que a gente disse agora há pouco, né? A gente não pode analisar previamente a coisa sem concebê-la de fato no mundo, né? Então, o remake ele é tão somente uma nova forma de contar a história. Um remake, um reboot, ou seja lá o que for, uma nova forma de contar a história. E o Planeta dos Macacos, ele nos ensina muito sobre isso, né? É uma nova maneira de contar aquela história sobre uma compreensão da dinâmica daquele tempo, né? Então, o Planeta dos Macacos 68, ele dialoga muito sobre a questão da Guerra Fria. Faz sentido fazer mais um filme sobre Guerra Fria? Pois é. Naquele ano? É 2012? O primeiro? Acho que é 2011. 11. É 11, 14, 17. Não faz sentido. E aí ele faz um filme sobre pandemia. Olha só, né? O que aconteceu. 10 anos antes, 10 anos antes, um filme sobre pandemia. Porque, assim, não era de se imaginar ao contrário. O mundo globalizado é mais esperado que doenças transmissíveis se transmitam mais rápido. Então, o filme ele começa a pegar essa lógica da ficção científica para construir o medo em cima disso, né? O que é muito interessante também. E que faz muito mais jus a esse tempo. Então, ele insere o astronauta que vai para o espaço e que vai voltar, mas ele vai encontrar, quando voltar, uma outra dinâmica onde a causa é outra. Porque nós estamos em outro tempo. Não estamos mais no tempo lá da Guerra Fria. Nós estamos hoje. Então, é um filme que consegue atualizar e fazer melhor, inclusive, porque eu acho muito melhor que de 68. Eu também não gosto muito. Não, mentira, eu até gosto, mas assim... Eu gosto bastante, mas, pô... Acho um filme legal, mas essa trilogia nova é minha trilogia favorita, assim, desse século, tranquilamente. E é isso, assim, ele consegue colocar as paradas que estão lá em 68... Sem... Assim, é lógico que tenha, a lembrança da galera, que é importante pra construção da indústria, mas ele consegue fazer com que a parada seja orgânica. Por exemplo, o aparecimento da humana que não fala. É uma coisa que tá na nossa memória lá do filme de 68. Nos filmes de 68, pra quem não lembra, é os macacos já dominando a porra toda, já tem uma sociedade autoritária e tudo mais, e onde eles oprimem os humanos. Os humanos não falam, são selvagens e tudo mais. E aí, no terceiro filme, né, aparece essa humana que não fala, né? No terceiro dessa trilogia nova. E é claro que ali a gente tem, chegou essa humana. Então a gente tá começando a chegar no momento do filme de 68. Que é mais ou menos, pelo que eu sei, o novo filme vai começar
Eu não vi. Né? Eu sei que a menina tá nesse filme também. Eu acho que ela tá, na verdade. Eu sei que esse novo já é os macacos numa sociedade avançada. É anos depois. E os humanos não falam e são meio selvagens. Uhum. Já é assim. Né? Mas nisso de franquia, eu acho que as pessoas têm um problema muito grande, as pessoas em geral, de esperar que os filmes sempre sejam a mesma coisa, sabe? Todo mundo sempre quer estar com essa mentalidade de Marvel, que, tipo, o dono do filme é o produtor. Sim. E é o produtor que faz o filme. Aí o diretor é só um cara que tá ali pra comandar e filmar. Com um produtor lá no set, no cangote dele, falando o que ele pode ou não fazer, sabe? Tanto é que o Edgar Wright abandonou o Homem-Formiga porque ele não teve liberdade pra fazer o que ele queria fazer. E às vezes a franquia pode ter filmes completamente diferentes, isso é ótimo. Eu vou pegar um exemplo aqui que a maioria das pessoas vai concordar. Missão Impossível. O primeiro filme do Brian De Palma, bom pra cacete. O segundo, John Woo, né? Sim. Bom pra cacete, totalmente diferente do anterior, não tem nada a ver. Terceiro deram pro J.J. Abrams, que é horroroso, é o pior da franquia. Mas também é totalmente diferente, e é legal isso. No quarto e tal, que ele encontrou mais um caminho ali, e acho que foi no quinto que ele entrou o Christopher McQuarrie, que tá dirigindo até hoje. Mas assim, ele foi explorando e isso é bom pra cacete, porque são filmes muito diferentes entre si. O próprio Resident Evil, que é super polêmico de falar, mas eu defendo, não todos, mas que... Eu não lembro nem quem dirige o primeiro. Eu acho que é o Paul W.S. Anderson mesmo, mas enfim. Mas os filmes vão se transformando, sabe? O primeiro é um filme mais ali... a parada do terror, dos zumbis surgindo e tal, o acidente químico. Mas o terceiro é um Mad Max, praticamente, porque é no deserto, pô. Sim. E no quarto é um videogame, porque tem as fases, tem respawn, tem personagens que morreram voltando como clones. Então, é legal pra caralho quando a saga se permite se reinventar e testar coisas novas. Eu não quero filme que é sempre a mesma coisa, porque eu acho isso um porre, pô. Eu vejo o filme que eu já vi, se eu quiser. Sim. O próprio John Wick também, né? Que é um filme que ele nunca foi realista, mas é um filme que ele vai se afetando cada vez mais. Ele vai se tornando cada vez mais afetado. Ele é bem contido no primeiro. É um negócio que você imagina num filme de ação assim, dos anos 80. Sim. Mas a escala que ele vai tomando... Ele vai tornando uma afetação absurda, assim. É claro que o primeiro filme, ele dá aquela justificativa que a galera fica, por quê? Cachorrinho, gente. Cachorrinho que mata o nosso cachorrinho e a gente vira John Wick. É o suficiente, gente. Porra, eu não tenho justificativa. Se mata o meu gato e tem os poderes do John Wick, eu faço a mesma coisa, E no John Wick ainda foi pior. Matou o cachorro e quebrou o carro dele. Porra, então, assim, é verdade. E o cara ainda era viúvo, porra. Cara... São 3 coisas pesadíssimas. Então, assim, não tem como. Mas, assim, é uma justificativa meio escabrosa, assim, que remete muito ao cinema da década de 70 e 80, como você disse. Justificativas meio... ao Léo, assim, é só pra botar a parada pra rolar, dá uma justificativa pra jogar o seu personagem pro mundo e foda-se. Não precisa justificar muita coisa, só vai, né? Só que a partir do segundo, terceiro e quarto, isso vai ganhando outro nível. Porque se no primeiro tinha o cachorro e o carro, no segundo é só o cara quer que ele volte. E vambora. O cara bate na porta dele, eu quero que você faça um trabalho. Eu não quero fazer o trabalho. Mas você vai fazer. Pronto, vai. E aí dá merda, aí o terceiro é consequência disso, e o quarto é consequência do terceiro, e é isso, vai aumentando. E cada vez mais ele vai entrando nesse submundo do crime, e quanto mais ele vai entrando, mais afetado vai se transformando a própria forma do filme. Sim. Né? Esse quarto é um balé. Quando eles pegam um terno assim pra se proteger de bala, eles fazem um negócio super coreografado. Cara, que lindo, que isso é maneiro pra cacete. Demais. Então, é isso. São filmes que constroem a sua saga se permitindo se reinventar, construindo uma unidade mesmo assim nos filmes, porque a gente consegue ver a unidade entre eles, mas ao mesmo tempo se permitir o tempo inteiro ser criativo na sua própria realização, né? Eu acho que um defeito muito dessa discussão é que as pessoas vão muito pela nostalgia às vezes. Sim. Tipo Star Wars, o 7 deu certo porque é o filme mais nostálgico já feito, provavelmente. É um filme sobre nostalgia. E o 8, que pra mim é talvez o melhor da saga, as pessoas odiaram porque ele renega tudo que é nostálgico. Sim. A primeira cena é o Luke Skywalker recebendo um sabre, foda essa merda, joga joga fora. E as pessoas cresceram, principalmente quem consumiu os quadrinhos de Star Wars e tal, os livros, aliás, perdão. Não, os quadrinhos também. Tipo, o Luke Skywalker era uma figura mitológica, ele se tornou o grande mestre Jedi. E no 8 você vê que não, pô. O cara ressentido. Ressentido fracassado, pô. Sim. O cara tinha um sonho, ele fracassou e se isolou. Sim. Tem nada mais humano que isso, pô. Isso é maneiro pra caralho. Assim, você trouxe a parada da Marvel. A Marvel, de certa forma, ela é uma... E quando a gente fala Marvel, a gente tá falando de Disney, tá falando de Star Wars, tá falando da porra toda, né? É aquilo que a gente fala o tempo todo. Capitalismo tem um monopólio. Quando a gente fala de monopólio, a gente tá consumindo Marvel, a gente tá consumindo Star Wars, a gente tá consumindo Disney, a gente tá consumindo Disney Pixar, Animation, Pixar, é tudo Disney. É tudo parte da mesma empresa e parece que a gente tá consumindo coisas diferentes, mas no final das contas é o mesmo dono, né? É cerveja da Ambev, né? É a cerveja Ambev, é a Unilever, a porra toda, né?
É a falsa sensação de escolha no capitalismo. É o grupo Rão. Perfeito, perfeito. Mas eu acho que isso, além de, claro, a Disney ela vai provocar muito dessas questões, mas eu acho que existe um processo de serialização do cinema que é muito fruto da nossa realidade material, de fato. Nós vivemos em um capitalismo tardio, onde as contradições capitalistas lá do início vêm se acentuando e se tornando cada vez mais evidentes, né? E nesse sentido, a gente vai vendo que o intervalo de surgimento de uma técnica e outra é cada vez mais curto, nos provocando a sensação de um mundo cada vez mais veloz. No mundo em constante inovação, em falsa inovação, porque é a saída do iPhone 11 para o iPhone 12, que muda um negocinho aqui para ali, que só para consumir novamente, construir consumo novo. Você tem uma câmera nova, toma, é isso. E é isso. E aí você tem a falsa sensação de que as coisas estão mudando, portanto são velozes, então você precisa consumir para se inserir em grupo, enfim, as coisas estão em constante mudança, obsolescência programada, que atinge o cinema também. Essa ideia de que a gente assiste um filme para que ele imediatamente se torne obsoleto porque o próximo é mais importante. Então a Marvel assume... A cena pós-crédito é 100% isso. É isso. A Marvel assume a lógica dessa obsolescência programada no consumo de cinema, dessa serialização. Não é à toa que as séries estão cada vez mais fazendo sucesso, porque ela assume essa lógica do que o que está em seguida é mais importante que você está assistindo agora. E eu não tô fazendo isso como se fosse uma crítica à série. A série é um formato que não é de hoje. É um formato já antigo, mas ela vai se popularizando conforme a gente vai acentuando essa lógica de velocidade. E a gente vê hoje a Marvel assumindo essa lógica, onde não importa exatamente o que eu estou assistindo, o que importa é sempre o próximo filme que eu vou assistir. Então é sempre o próximo filme da Marvel que é o mais sombrio, é o mais violento, é o mais maduro. A gente vai assistir a porra do filme, é a mesma coisa do anterior. Mas não importa, porque o que importa é o próximo filme. E então a gente vai construindo uma lógica de consumo novo o tempo inteiro. Ou seja, uma lógica de obsolescência pelo que veio antes, para a construção de um consumidor, de um espectador, pelo que veio depois, pelo que vem depois. E eu acho que vai muito nessa lógica mesmo. A gente pensar que as sagas, as séries, enfim, no cinema, elas acabam se construindo nessa dinâmica onde o próximo filme depende do anterior, mas o de hoje é mais... O que a gente está assistindo hoje é menos importante do que vem em seguida. Então, o que vem em seguida, ele tem que assumir esse mundo. Ele não pode ser diferente. E a Marvel meio que construiu essa dinâmica, esse vício da indústria, né, de certa forma. Um vício que é histórico, sempre esteve aí. Essa construção de padrões é histórica, não é de hoje. Essa coisa que estão ali flutuando, eles pegam e fazem um bolo, tipo, eles criam uma fórmula para aquilo, um molde. Perfeito. Não é de hoje, é o que a gente sempre disse, o capitalismo, a indústria da cultura tende aos padrões, né? Tende a buscar os padrões, que é justamente onde ela encontra mais facilidade para ganhar dinheiro. Essa é a prática comum. Só que, como eu disse lá no início, no capitalismo tardio existe uma tendência a se acentuar as contradições capitalistas. E, portanto, as práticas capitalistas ficam ainda mais evidentes. E é isso que acontece, de fato, quando a gente vai ver, por exemplo, a dinâmica da construção dos filmes industriais e da serialização dos cinemas, né?